E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e hoje eu estou de volta mais uma vez para falar sobre David Copperfield. Eu sei que eu já fiz vários vídeos sobre esse livro aqui no canal, mas esses vídeos eu acho que vocês devem saber, enfim, eu já, né? Foram da leitura conjunta, então agora eu tô fazendo um vídeo pra falar sobre minhas opiniões gerais da leitura, pra quem não acompanha a leitura conjunta poder saber, enfim, quem acompanhou também, se quiser assistir. Então, antes de começar a falar sobre o livro, a história propriamente dita, eu queria falar sobre a edição física que eu tenho aqui, que é uma edição da Penguin, Companhia das Letras. Geralmente a gente encontra muitos clássicos nesse tipo de edição aqui. O miolo, o livro, assim, é tranquilo, as páginas são boas, pra ler, são amareladas, a fonte não é muito pequena, dá pra você ler com conforto. E uma coisa que eu gosto realmente, eu não vou mentir, é dele ser maleável assim e você poder ler ele, sabe, sem ser aquela coisa dura. Mas eu acho que assim, essa capa tem muito pra melhorar, viu? E realmente se colocasse pelo menos umas orelhinhas no livro, isso já ajudava muito pra ele não ficar tão desgastado assim. Mas eu acho que não é só isso, é o material em si, porque aqui eu acabei de descobrir que eu tô com uma lasquinha aqui, eu acho que dá pra ver aí. E, gente, eu cuido muito bem dos meus livros e ele tá acabado, assim, imagine se eu não fosse cuidadosa, né? Então, assim, Companhia das Letras é um livro muito bacana e a parte de dentro tá toda ok, mas vamos melhorar aí essa capinha, né? Porque é meio complicado, gente, é um livro que eu não sei se vai durar muito tempo na minha estante, pouco provável. E aí eu tô procurando até alguma outra edição, que eu não sei se existe outra edição, com uma capinha melhor que eu saiba que vai durar mais, assim, na minha estante, porque é um livro que eu gostei, então eu queria ter na minha estante. Mas enfim, vamos lá, né, pra história do livro, pro livro em si. Resumidamente, o livro fala sobre a vida de David Copperfield. Na verdade, o livro é narrado em primeira pessoa. No caso, David Copperfield, ele tá escrevendo a biografia dele. E aí a gente acompanha a infância dele sofrida, com o pai dele morreu antes dele nascer, e a mãe dele sozinha, o casamento da mãe, e como era complicado o casamento, e a rotina ali. E aí quando ele vai pra uma escola, e a escola tem um professor que não é lá boa pessoa, maltrata os alunos, e aí depois ele reencontrando uma familiar dele que ajuda ele, e ele indo descobrir o que é que ele quer fazer da vida, ele casando, enfim. A gente acompanha a vida dele como um todo. Uma coisa que eu tinha lido sobre esse livro e que, à medida que você vai lendo, você vai descobrindo que é verdade, é que o livro, ele dá muito espaço para pessoas que eram na época socialmente invisíveis e que são até hoje, que são as pessoas que no caso é a classe trabalhadora, é a classe operária, até porque David Copperfield, ele se vê morando com essas pessoas, trabalhando ao lado dessas pessoas, ele faz parte dessa classe por muito tempo. E o livro, ele também denuncia muito violência contra a mulher, violência contra crianças, seja trabalho infantil ou violência doméstica mesmo. E ele também, ele é bem interessante porque assim, a gente vê muito, por exemplo, em histórias, e eu acho que a gente vê muito isso em novela também, né? Eu não sei se ainda hoje é assim, mas na época em que eu era pequena e assistia novelas, isso acontecia muito. Aqui nesse livro, ele não santifica ninguém, sabe? Ele não nem santifica ricos, nem santifica pobres. Ninguém é extremamente bom ou extremamente mal. Então, assim, não é porque a pessoa nasceu pobre e trabalhou a vida inteira e suou muito pra ganhar o sustento que a pessoa nesse livro aqui vai ser necessariamente boa, e também não quer dizer que isso vai fazer com que ela seja necessariamente ruim e vice-versa. Isso serve tanto para as pessoas pobres como para as pessoas ricas. Enfim, e aí também vai depender da criação da pessoa, de tudo, enfim, coisas que acontecem na vida mesmo. Então isso dá uma coisa mais real assim pra história. No caso, é outra coisa que eu ia falar, é que os personagens têm camadas, as histórias têm camadas. A gente tem bastante personagem na história e a gente tem vários núcleos assim de histórias. E isso aqui é interessante na história também, eu acho, é que primeiro nenhum personagem é esquecido, nenhuma trama é esquecida. Até quando você pensa que, nossa, eu acho que já esqueceu e não vai mais falar sobre isso no livro, ele volta de alguma forma, ele liga as tramas de alguma forma. Não só David Copperfield, porque claro, ele é a pessoa central, ele é o que liga tudo, já que é a biografia dele, mas mesmo sendo a biografia dele e
as coisas sendo mais centradas nele, a gente vê muita oportunidade das outras tramas brilharem, dos outros personagens aparecerem, da gente conhecer mais sobre cada um deles, e à medida que o livro vai passando, você vai conhecendo mais e mais, não só de David Copperfield, mas também de todos os outros personagens. Pelo menos eu mudei de opinião em relação a alguns personagens com o decorrer da história. E uma trama, assim, que eu quero falar que eu achei muito interessante foi a trama... Enfim, eu não quero falar muito pra quem não leu, pra não dar muito spoiler, mas uma trama em que uma menina foge com um cara mais rico e ele promete se casar com ela. A gente sabe que isso nunca vai acontecer, mas a bichinha foi iludida, enfim. E aí ele mostra um pouco do machismo da época, como as pessoas crucificavam tanto a mulher e não falavam quase nada do homem. Quer dizer, ela poderia ter evitado isso, mas e ele que seduziu ela? Ele que a enganou, sabe? Qual a culpa dele no cartório? Então ele faz um pouco disso. Ele denuncia na medida do possível, né? Porque levando em conta a época em que o livro foi escrito e que foi um homem que escreveu, a gente não pode esperar que vá ser um livro feminista. Mas ele denuncia um pouco essas coisas, assim, um pouco não, bastante até. Tem mais de uma personagem feminina que sofreu uma degradação na vida por causa da sociedade. Eu acho interessante como ele fala, assim, como ele conta as coisas de quando ele era bem mais novo do que a idade que ele tem agora, no caso, escrevendo o livro. Como ele fala, como ele pensava, porque é engraçado, porque quando ele era pequeno, ele fala assim como ele via com os olhos dele pequenas coisas, e quando ele é adolescente, sei lá, e se apaixona, e ele conta como ele se sentia e tal, e às vezes ele tira onda da própria cara. O livro, ele tem partes assim que eu ri bastante, eu achei, tem umas tiradas assim muito engraçadas que não é nem tentando fazer você rir, mas acaba sendo engraçado. Então eu achei isso muito interessante. Ele é bem espirituoso quando ele vai contando algumas coisas bobas de adolescente. E à medida que o livro vai passando e que ele vai contando as coisas da vida dele, você vê que ele vai amadurecendo, sabe? Você sente isso na forma como ele conta as coisas pra você. E assim, é um livro que tem muito sofrimento, não só da parte de David Copperfield, mas de outras pessoas que vivem ao redor dele, e como todo o sofrimento de outras pessoas que ele gosta afetam ele. Mas também é um livro cheio de esperança. Acho que é uma das coisas que eu mais gostei do livro, é que ele realmente é uma biografia, assim. É uma vida com altos e baixos como a vida de qualquer outra pessoa. Enfim, gente, é um calhamaço que vale a pena ler. É uma leitura bem tranquila de se fazer. Ele não usa um vocabulário muito complicado, é bem tranquilo mesmo de ler. Você vai se pegar torcendo e não gostando de algumas pessoas. Inclusive, tem um vilão aqui pra trazer, né, aquele antagonismo. Mas a história não é focada no vilão mocinho, sabe? Tem muitas outras coisas acontecendo aqui na história, então não é aquela coisa já vi 350 vezes. Enfim, gente, é um livro que realmente é muito bacana, e eu imagino que deva ter sido bem interessante na época que ele foi lançado, né? Porque ele dá protagonismo para todas as classes. Acho que deve ter sido incrível para as pessoas da época terem lido uma coisa que trouxe protagonismo pra você, entendeu? Assim como a gente tem hoje em filmes, por exemplo, com Pantera Negra, que deu protagonismo para as pessoas negras e que é extremamente importante. Representatividade é extremamente importante. Eu também não dei detalhes da história, nem coisas específicas da história que eu achei interessante, eu deixei de achar interessante, porque eu não quero dar spoiler das coisas que acontecem. E também tem muita coisa no livro, acontece muita coisa, então se eu fosse falar cada coisinha que eu achei, eita, é interessante isso, essa frase ou essa coisa, iria ficar um vídeo muito longo. Além do mais, tem a leitura conjunta aí, tem todos os vídeos da leitura conjunta. Enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até a próxima.